Hoje é uma noite muito especial, é um tempo que iremos participar da mesa do Senhor, que Ele tem preparado para nós, nesse mundo que é um deserto, um mundo de aflição. Então nós podemos desfrutar da mesa, participar com alegria e graça em nosso coração, porque estamos celebrando a um Cristo vivo, um Cristo ascenso, que está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, aquele que governa todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, a nossa salvação. Ele é tudo para nós, irmão. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, em Ezequiel capítulo 11, verso 18 até o 20. Ezequiel capítulo 11, do 18 até o versículo 20. E hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre a dureza do coração. Vamos ver por que a dureza do coração ela é pecado. Dureza do coração, então, capítulo 11 de Ezequiel, a partir do verso 18, assim está escrito: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os seus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor pela Tua palavra aberta para nós. Que seja um tempo, Pai, de céus sem nuvens, de céus abertos. O Senhor nos dê, Pai, a habilidade, a capacidade para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Pai, nós sabemos, ó Pai, quão santo é este terreno da Tua palavra. É o Teu falar. Então, Pai, o Teu Espírito que habita em cada um de nós, naqueles que creram, venha trazer a revelação, a interpretação e nos guiar para aquele que é toda a realidade dessa verdade na qual Tu escrevestes, usando os Teus instrumentos. Pai, obrigado por esse tempo. Pedimos que Tu cuides deste ambiente onde o Teu povo está reunido. Nós estamos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, esperando, Pai, as Tuas comunicações divinas para este tempo. Então, Pai, se manifesta a nós, tenhamos a Tua unção e a manifestação da Tua presença através da Tua palavra, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós observamos aqui que todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3, verso 15, há sempre promessas de restauração para o povo do Senhor. O Senhor, Ele tem no seu coração um profundo desejo de que a pessoa do seu Filho Jesus Cristo seja, de alguma maneira, não apenas conhecido de nós, mas que seja a nossa realidade de vida espiritual. Que Cristo, Ele também venha a ser o nosso Senhor. Nós sabemos que Cristo é Senhor, mas para que Ele então seja o nosso Senhor, precisamos, irmãos, ter uma vida entregue aos seus pés, como foi aquele escravo. Na época, a lei dos escravos, vocês sabem, em Êxodo capítulo 21, que quando o escravo recebia do seu patrão, ali do seu dono, aquela carta de alforria, e ele era liberto, ele tinha uma carta, tinha um documento, então ele poderia ser livre, sair e formar e criar a sua vida e a sua família, mas normalmente ali ele criava a sua família. Interessante que muitos daqueles escravos serviam durante 7 anos, mas muitos deles, quando os seus donos tratavam-os com amor, tratavam de uma maneira bastante amável, agradável, aquele escravo não queria ser livre, então ele optava, era algo voluntário, ele decidia no seu coração ser escravo
daquele seu dono, agora não por obrigação da lei, mas voluntariamente. Ele decidiu servir o Senhor. Então aquele seu dono levava ele lá nos juízes, furava a orelha dele com a sovela da porta. Então ele tinha uma orelha furada e ele confessava, dizendo o seguinte, diante dos juízes, que ele amava o seu dono, por isso agora ele iria servir voluntariamente. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai entender exatamente isso, que o apóstolo Paulo também era um escravo por amor do Senhor. Ele diz em muitos textos, sou prisioneiro do Senhor. O prisioneiro ali é escravo, escravo não porque alguma coisa o amarrava, mas ele voluntariamente, quando creu no Senhor Jesus Cristo, então ele se sentiu absolutamente livre, inclusive da lei. Não que a lei, ele anulou a lei, ele mesmo vai dizer isso, anulamos a lei? Não, pelo contrário, nós exaltamos a lei. Agora, Paulo vivia debaixo da graça, e ele também sabia que aquilo que o aprisionava não era de fato a lei, mas o pecado que o tornava escravo dele mesmo, porque o pecado dominava o homem. Então, quando Paulo ele foi liberto do pecado e da lei, ele pôde escrever lá em Romanos 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Cristo cumpriu a lei, Cristo removeu o nosso pecado. Mas, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, vocês observam que aqui é uma promessa: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Então aqui, irmãos, é um diagnóstico que Deus, o Pai, está fazendo do homem. Quando o homem pecou, claro que o pecado entrou no mundo, claro que este barro ele foi endurecido, e o homem, quando ele se fecha em si mesmo, quando ele é voltado para si mesmo, há um enrijecimento no seu coração. A sua cerviz se torna muito ereta, ele não se dobra para frente, ele se começa a andar assim com o seu queixo quanto mais erigido. Então ele se torna o senhor dele mesmo. Vou dizer aqui até um absurdo. Ele se torna o Deus de si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Então o coração empedernido, ele realmente irá receber tudo aquilo que o homem deseja e quer. Por isso que Ezequiel vai mostrar em outros textos aqui que o homem levanta muitos ídolos em seu coração. É o homem que levanta. Percebe, irmãos? E eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque nós levaríamos muito tempo. Eu creio que também iria chocar a vida de muitos irmãos. Então, com o tempo, quando o Senhor vai determinando para que a gente fale sobre isso, nós vamos então colocando. Irmãos, santidade de coração é tudo que o Senhor deseja de cada um de nós. Santidade de coração, ou um verdadeiro cristianismo em ascensão. Claro que vocês sabem que quando nós estamos estudando as Escrituras, tendo intimidade com o Senhor, passa pela nossa racionalidade, passa pela nossa alma e é dirigido pelo nosso espírito. O Senhor tem o poder, a capacidade de falar diretamente ao nosso espírito, e muitos irmãos que já têm uma caminhada muito profunda com o Senhor, entende isso que eu estou dizendo. Mas nós somos seres racionais, o Senhor respeita isso em nós, e Ele quer, irmãos, o Senhor é tão gracioso conosco, que Ele permitiu que a palavra de Deus, ela passa pela nossa razão. E quando o nosso espírito é regenerado, a razão, é necessário que a palavra passa, que Tiago vai dizer o seguinte, que essa palavra foi implantada em nós, é para nós recebê-la com mansidão, a qual ela é poderosa para salvar as vossas almas. O espírito já foi regenerado, então ele está trabalhando para salvar a nossa alma. Então a palavra vai fazer essa limpeza em nós. Jesus disse para os discípulos, naquilo que concerne ao espírito:
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, quando lemos a palavra ela tem este poder de estar purificando a nossa alma, que nós também conhecemos como coração. Irmãos, o nosso coração, antes de crer no Senhor, é um coração empedernido, é um coração soberbo, é um coração que é voltado para si mesmo, para as suas ideias, para os seus conceitos, inclusive religiosos. Muitas pessoas têm conceitos religiosos a respeito de Cristo. Então isto torna esta pessoa, ou pelo menos ela busca ser reconhecida como um grande homem de Deus. Às vezes não é, porque nunca foi regenerado, nunca se rendeu àquilo que Cristo é e fez, nunca confessou, nunca ganhou uma experiência de morte e ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, é na nossa morte e ressurreição com Cristo que o nosso coração é transplantado. Ele tira o nosso velho coração e dá um novo coração. Mas Ele não vai tirar a nossa razão, Ele não vai destruir a sua alma. Ele não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvar as almas dos homens. E fomos regenerados no nosso espírito, somos filhos de Deus, agora Ele quer salvar a sua personalidade, a sua alma. E a palavra fala, irmãos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre a salvação da alma. Percebe? O que é a salvação da alma? Falando de uma forma bem resumida, é a santificação da alma. A regeneração, ela acontece instantaneamente. Quando alguém crê no Senhor, crê que foi atraído, crucificado e morto e ressurreto com Cristo, essa pessoa, se isto é verdade na sua vida, ela foi regenerada. Agora, o processo de santificação é aquilo que o Espírito vai operar em nós, pela pessoa do Espírito, pela palavra, pelas circunstâncias, pela dor, por tantas coisas que Paulo vai dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, a partir do novo nascimento, nada acontece conosco por acaso, tudo tem um propósito. Então, nós precisamos ter esse discernimento da parte do Senhor. Quando você enfrentar algum problema difícil, dolorido, ou uma circunstância que vai lhe deixar sem saída, perplexo, para um pouquinho, vá se prostrar diante do Senhor, fala: Senhor, eu ainda não sei esse propósito que está acontecendo comigo, o que o Senhor deseja de mim, para que é isto? Muitos dizem de uma forma totalmente inadequada: por que isso está acontecendo comigo? Então, para que isto, Senhor? Então ele vai, se você orar, buscar diante do Senhor esse discernimento para enxergar aquilo que está acontecendo, você nunca vai entrar em desespero em qualquer situação, porque Ele permite isso para tratar conosco, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer disso, irmão. Isso é muito importante, porque, queridos, a nossa relação com Cristo, a nossa intimidade com Cristo, ela passa pela nossa experiência da alma com Ele também, pelo processo de santificação, porque reside em grande parte os afetos do coração, ele está envolvido, irmão. O Senhor não vai tirar a nossa alma, eliminar a nossa alma. Ele quer que a nossa alma seja subjugada ao Senhor, como Paulo escreveu em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo com isso? Olha, a minha vida é uma vida de cruz, e o meu eu é governado não por mim, mas por aquele que habita em mim. Estão me compreendendo, irmãos? O que é uma vida entregue nas mãos do Senhor? Muitos às vezes entregam a vida para o Senhor, mas não tem noção do que isso significa. É você assumir um compromisso aos pés de Cristo, de negar a si mesmo e dia a dia tomar a sua cruz. O que é dia a dia tomar a sua cruz? Paulo em 1 Coríntios 15 ele vai mostrar para nós, ele diz assim: dia após dia morro. Mas Paulo já não morreu com Cristo? Sim, morreu, o velho homem foi crucificado,
mas dia a dia ele estava morrendo para os seus desejos, para as suas vontades. Não significa que você não vai ter mais vontade, irmão. Significa uma coisa muito interessante. Significa que você precisa adequar a sua vida à vontade de Deus. E quando você compreender isso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você será uma pessoa muito alegre, muito feliz. Porque a tua vontade é governada por uma vontade soberana. Então, irmãos, as tuas decisões serão tomadas de acordo com a vontade do Pai. Você nunca vai errar. Você nunca vai pisar na bola, porque aquele que te guarda, ele não tosqueneja. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Estão me compreendendo? Mas para isso, tem que haver uma conexão entre a vontade do Pai com a sua, e você render a sua vontade à vontade de Deus o Pai, para ser conduzido pelo Senhor. Isaías 58:11, a palavra fala assim: o Senhor te guiará continuamente. Porque senão, se não for isso, irmãos, nós, mesmo sendo regenerados, nós podemos nos endurecer diante do Senhor. E o que isso vai trazer para nós? Muito sofrimento, muita dor, porque Ele terá que nos quebrar o nosso coração enrijecido. Então, queridos, se você parar para pensar, as Escrituras, elas se referem vezes e mais vezes, sem conta, à dureza do coração. Um coração que não se prostra. Dureza do coração é algo que a palavra fala como que um pecado. É pecado nós resistirmos à vontade do Pai. Percebe? Então, Jesus sofria. E Ele reprovava, irmão, os judeus por causa dos corações deles endurecidos. Jesus sentia tristeza quando Ele veio para trazer a revelação do Pai, como Ele disse para Filipe em João 14:9, porque Filipe disse o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você percebe ali que o coraçãozinho dele estava sendo tratado? E o Senhor é tão paciente que o Senhor não o cobrou por isso. Que o Senhor começou uma boa obra em Filipe. E pacientemente Ele explicou para o Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Percebe? Então quem vê a mim, vê o Pai. Vê as minhas atitudes. Vê que a minha vontade, o meu prato, a minha comida preferida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a vontade do Filho. Então, quando Jesus, Ele conversava com os judeus que conheciam a lei, mas eles eram endurecidos, o coração deles de incredulidade o enganou. Então, o que Jesus sentia naquele momento ali? Jesus também tinha uma alma. Então, o que o Filho sentia naquele momento, onde Ele vinha trazer vida, vinha trazer cura, vinha trazer restauração, e as pessoas endureciam o coração? O que Jesus sentia, irmão? Tristeza. Abram comigo, por favor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler uma situação aqui, interessante, onde o nosso amado Senhor, Ele sentia tristeza. 3, vamos ler aqui a partir do versículo 1. São muitos textos, mas eu quero me ater um pouquinho neste versículo aqui, nesses versículos. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 1. Então a palavra diz assim, que de novo Jesus, Ele entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Irmãos, não é por acaso que o Senhor Jesus chamou aquele homem da mão ressequida para o meio. Por quê? Por que o Senhor Jesus chamou aquele homem da mão ressequida para o meio? Porque quando ele foi ungido, vocês sabem lá em Isaías, capítulo 60, que
fala que o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar, para curar, para restaurar. Então ali também, neste homem da mão ressequida, estava cumprindo aquela profecia de Isaías: vem para o meio. O homem da mão ressequida, e Lucas vai dizer que era a mão direita, vem para o meio. Então lhes perguntou para todos os judeus que estavam ali também ao derredor deles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E aqui eles silenciaram porque quando Jesus falava, a palavra que Jesus falava atingia o coração de todos os que ouviam. Então, irmão, você também, quando estiver pregando o Evangelho, não tenha dúvida, a palavra dele não vai voltar para ele vazia. Aquelas pessoas que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, não é nossa responsabilidade levar pessoas a crer ou não. Elas têm responsabilidade diante do Senhor, como dissemos hoje pela manhã. Quando o Evangelho é pregado, Deus escancara a sua graça e dá ao homem a possibilidade para ele decidir crer ou não crer. Então, Jesus disse aqui algo contundente. Essa palavra que Jesus disse espancava o coração deles. Essa palavra que Jesus disse aqui perfurava o coração deles. Então eles ficaram como que inertes, paralisados. A verdade entrou neles, eles estavam diante do Senhor da vida, que veio trazer vida para eles, mas mesmo assim eles enrijeceram o seu coração. E veja a reação de Jesus aqui, antes de curar esse homem da mão ressequida, no versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado. A palavra indignado fala que Jesus ficou irado e condoído. Ele ficou irado. A palavra condoído no original significa que Jesus teve aqui uma profunda tristeza. Por que Jesus teve profunda tristeza? Qual era a razão? Qual era a causa? Com a dureza do seu coração. De todos ao redor, Jesus pôde então ficar indignado, irado e condoído, profundamente triste, porque ele veio para aquela hora trazer restauração e o coração deles estavam duros como uma pedra. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E depois os judeus, os fariseus, eles estavam forjando aqui projetos como tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Irmão, guarde bem isso, que o coração duro de pedra, ele não ama o Redentor, que é o nosso Cristo. Não tem capacidade de amar, não tem possibilidade, porque é de pedra. Um coração, o que é um coração de pedra, irmão? Um coração insensível, um coração indiferente, um coração que não se importa, um coração duro. Você entende a politicagem? Porque muitos dos nossos governantes, eles veem que muitos estados brasileiros, cidades brasileiras, existe cidadãos no qual está na responsabilidade deles, eles não se importam, faz vista grossa. Isso é um problema daquele outro, e vai assim, e eles estão se enriquecendo, e o povo está perecendo. Isso é um coração duro. Não estou julgando o político, não é nossa aqui finalidade, irmãos, mas mostrar para os irmãos que um coração duro é um coração insensível, que não pode amar. Um coração de pedra é um coração que é voltado para si mesmo, para os seus desejos, para os seus prazeres. E ai daquele que se levantar contra a vontade de um coração de pedra. Você entende porque muitas vezes sai até morte em relacionamentos? Você entende porque muitas vezes pai joga um filho na parede? Porque é um coração duro, um coração insensível, um coração que não ama, um coração que não tem capacidade de amar e nunca vai ter.
porque é de pedra, é um coração voltado para si. Irmãos, o coração de pedra, ele tem como interesse é fazer a sua própria vontade, é se autodirigir, percebe? Então, queridos, é também aquela satisfação dos desejos pessoais e próprios e nada mais do que isso. Ele fará de tudo para satisfazer os seus próprios desejos. Irmãos, a humanidade sem Cristo, isso é importante, por favor, guarde bem isso aqui. A humanidade sem Cristo, ela atrai para si a ira de Deus. Jesus não ficou indignado aqui, por quê? Ele ficou bastante condoído, profundamente triste. Agora, Deus, Salmo 7,11, a palavra fala que Deus é o justo juiz, que Ele sente indignação todos os dias. Por quê? Porque Deus enviou seu Filho para amar esta humanidade, e essa humanidade não quer receber o amor divino. Essa humanidade, Deus disse, é louca. Essa humanidade que procura seus próprios interesses, construir grandes celeiros, grandes empresas, grandes negócios, para ter uma vida confortável neste mundo, sabe como é que Deus chama? Louco. O que tu tens feito para quem será? E se nesta noite te pedir a tua alma? Loucura, é loucura. Então, a humanidade, por rejeitar o Senhor, irmãos, guarde isso aqui que é fundamental, ela atrai para si mesma a ira de Deus, porque rejeita a bondade de Deus, irmão. Abre em Romanos, capítulo 2, vamos ver aqui, irmãos, o versículo 5. Romanos 2, verso 5. O apóstolo Paulo, por ser um grande entendido da lei, agora ele vai mostrar para nós de uma forma tão linda, tão específica, que a dureza deste coração perverso, de pedra, ela não faz outra coisa a não ser atrair para si a ira de Deus. Diz assim, versículo 5, Romanos 2, verso 5, mas, segundo a tua dureza, é a tua dureza, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você compreendeu aqui, irmão, que um coração duro, ele atrai para si a ira de Deus? Agora, por que ele atrai para si a ira de Deus? Olha o versículo 4. Porque ele ignora, ele despreza, ele é uma pessoa indiferente à benignidade de Deus, à bondade de Deus. Olha só, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando nós ignoramos a bondade de Deus, irmãos, nós estamos assumindo projeto para nós mesmos de nos autodirigir. Então nós vamos atrair a ira de Deus sobre nós. Estão me compreendendo, irmãos? Porque a tua dureza e coração impenitente, não coração devotado ao Senhor. Queridos, a vontade natural do homem, que vamos dizer assim, a parte integral do coração, porque o coração é a fonte da vida, é como se fosse, vamos colocar aqui para que os irmãos possam entender, um metal frio, endurecido ao tentar você moldar. Quando as pessoas moldam aquele metal frio, a pessoa tem dificuldade em trabalhar nele, porque ele é frio, não dá nem para trabalhar nele, tem que passar pelo fogo, aí ele fica molinho, aí você molda aquele metal, mas quando ele está frio, assim é o coração do homem, empedernido, ele é enrijecido, não dá para trabalhar. Deus não pode trabalhar num coração desse que é de pedra, que de fato não se rende à vontade dele. Entende, irmão? E isso é terrível. A palavra fala que aqueles judeus, que quando eles estavam ouvindo ali a pregação de Estevão, lá em Atos capítulo 7, vamos dar uma olhada lá, irmãos, esse versículo é tão importante para nós.
Quando Estevão está concluindo aqui, irmãos, o seu lindo sermão, percebe? Olha, esse capítulo 7 de Atos, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é gracioso, ele é muito instrutivo para nós, ele é muito edificante para nós, mas chega aqui no versículo 51, Atos 7:51, observem aqui que o coração deles era tão incircunciso, era tão fechado, não era aberto para o Senhor. Então, o Espírito Santo, através dos lábios de Estevão, trouxe um diagnóstico daquelas pessoas que estavam o ouvindo. Ele disse assim: homens de dura cerviz. Cerviz, vocês sabem que o ombro aqui que não se prostra, que não se dobra. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. O que significa nesse contexto aqui? Incircuncisos de coração. É um coração que não foi perfurado, é um coração que não foi cortado com o bisturi da palavra. Percebe? Eles estavam ouvindo a mensagem, porque Estevão começou o chamado de Abraão e percorreu todo o Antigo Testamento e concluiu com a pessoa de Cristo, casa para Deus. Mas eles endureceram a sua cerviz e os corações deles não se abriu à palavra, incircuncisos de coração e de ouvidos. Aí ele vai dizer o seguinte: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Irmãos, um coração que de fato ele não é perfurado pela palavra, e o Senhor não vai penetrar nesse coração se o homem assim o desejar. Ele é um cavaleiro, embora a palavra vá alcançar o coração, mas ele está com o coração fechado, de pedra. Ele acha que aquilo não é bom para ele, então ele vai se fechar, e vai se fechando, e vai se fechando, e ele morre e vai perecer eternamente no inferno. A palavra fala aqui que eles sempre resistiam ao Espírito Santo, o coração deles era incircuncisos. Por que incircuncisos? Porque a palavra penetrou, mas eles não se abriram, se fecharam. Está vendo aqui, irmãos? Então, um coração de pedra, ele muitas vezes ele se torna mais tão duro, que muitas vezes se torna o seu próprio Deus. O que significa nesse sentido, se tornar o seu próprio Deus? É aquele que não quer ser governado por ninguém, é aquele que quer se autodirigir, é aquele que quer ter o controle sobre a sua vida, sobre todas as coisas que acontecem ao seu redor. Ele quer dar a última palavra. É aquela pessoa que gosta de ser consultada, e se não for consultado ou consultada, ah, meu Deus do céu, que dificuldade. Então, irmãos, ele, segundo a sua concepção, esse coração duro, ele quer decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal para ele e para a sua família. Que lástima, que tragédia. Não conhece o Senhor, irmão, não conhece o Senhor. O Senhor procura homens que tenham os seus corações quebrantados, que tenham os seus corações perfurados, corações receptíveis à tua palavra. Ele disse assim: para estes é que eu olharei, que eu vou colocar os meus próprios olhos. Irmãos, nós temos muitos deuses por aí, deuses. Lembra aquela palavra lá em Gênesis 3, versículo 5? E como Deus sereis. Lembra? Abra aqui comigo, por favor, em Lucas, capítulo 18. Vamos ler do 9 ao 11. Lucas 18, de 9 a 11. Vamos ver aqui um exemplo muito claro daqueles dois que foram orar, o publicano e o fariseu e o publicano, que diz assim, Lucas 18, a partir do verso 9. Olha aqui que interessante, irmão. Diz assim a palavra: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos,
Confiar em si mesmo significa o quê? Significa que ele tem um coração de pedra, que quer se autodirigir, que quer dirigir a sua vida. Normalmente gostam de ser os conselheiros, né? Confiavam em si mesmo. A palavra fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem. É confiar em si mesmo, é maldito. Você está confiando em uma coisa que realmente não vai levar você a lugar nenhum, porque esse mundo é trevas. Nenhum cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Entende? Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Normalmente, irmãos, a gente encontra pessoas mais idosas, devemos respeitá-los e tratá-los como pais. Mas Jó vai dizer que eles não são mais sábios ou mais inteligentes do que aqueles que são filhos de Deus. A sabedoria do homem, que a Bíblia fala, não está na experiência de vida neste mundo, mas está em conhecer o Senhor. Aí sim, experiência de vida com a vida, uma experiência de vida com a vida, muito interessante. E aqui ele diz o seguinte, olha o que Jesus conta: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, assim são os religiosos, corações de pedra, que nunca teve a sua natureza velha crucificada e morta com Cristo. São pessoas que são o seu próprio Deus, oravam de si para si. A oração deste homem não passava do teto. E dizia para si mesmo: ó Deus, para ele mesmo, ele era o Deus de si mesmo. Ó Deus, eu não sou como os outros. Normalmente as pessoas que não são regeneradas, a tendência delas é sempre ser melhor do que os outros. É fácil identificar. Eu sei, eu faço, ninguém pode, tem que me consultar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Assim é o homem que às vezes não tem um coração trocado. Pensa que é, mas na realidade não é. Então uma pergunta aqui, irmãos, nós devemos fazer diante do Senhor e responder em nosso coração. Espero que o nosso coração seja aquele coração amolecido pelo Espírito Santo. Eu tenho convicção de que meu coração foi trocado. O que tem pulsado espiritualmente na minha vida é o coração do Filho ou o meu próprio coração? Será que eu tenho dirigido a minha vida achando aquilo que de fato eu acho que é melhor para mim mesmo? Olha, eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. Cuidado com isso, irmãos. Nós muitas vezes gostamos de ser frustrados, porque nós não consultamos o Senhor. Nós achamos que é dessa forma, vamos fazer dessa forma, sem autorização do Senhor. Nós muitas vezes fazemos coisas com a noiva de Cristo, irmãos, que Ele não pediu para fazer. Então Ele vai frustrar os nossos planos, vai frustrar totalmente e completamente, porque Ele ama a igreja. Ele quer que nós venhamos edificar uns aos outros, mas com a ajuda dEle, com a direção dEle, com o coração amolecido que Ele nos deu, irmão. Você está me compreendendo? Isso é maravilhoso. Então, queridos, ele orava de si para si. Agora, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim foi com o nosso amado Senhor Jesus. Irmão, Paulo, ele diz assim, para aqueles que têm seus corações quebrantados, que foram trocados, têm um coração sensível,
considerai-vos os outros superiores a ti mesmo. Irmãos, nós temos isso conosco? Será que consideramos nossos irmãos superiores a nós? Como que eu posso aprender, irmão, dos irmãos, se eu sou superior aos irmãos? Então eu estou perdido. Não, eu sei, eu que entendo, eu que busco mais a Deus. Não é isso, irmão. Nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor tem feito seus depósitos na igreja, não exclusivamente no pastor. Em todos nós temos uma medida de Cristo, e essa medida, ela pode ser aumentada. Paulo, em Filipenses 1,9, ele ora assim: oro para que o vosso amor aumente mais e mais, em todo conhecimento e em plena percepção. Conhecer o Senhor, o amor vai aumentando. Pedro diz assim, 2 Pedro 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento. Então é a nossa responsabilidade de crescer ou não crescer. Nós temos que ser, irmãos, como aquela locomotiva. Vocês já, claro que já viram locomotiva. Eu morava numa cidade chamada Arapongas, cidade muito linda, cidade dos passarinhos, cidade fresquinha, gostosa, cidade que não tem poeira, né? Porque o prefeito cuida lá, o prefeito muito especial, um homem, estou exaltando o homem, mas é um homem que ele tem um coração voltado para a pobreza e cuida da cidade de uma forma tão linda, tão maravilhosa. E a cidade de Arapongas, ela é uma cidade assim que a cidade de Arapongas, fala do Paraná aqui, estamos para exaltar, mas exaltar a Cristo. Irmãos, então nós temos que ser, e eu morava numa casa assim, e assim bem pertinho era a linha onde passava aquela locomotiva, o trem. Quantas vezes eu ficava ali vendo, tinha aqueles trem de passageiro, mas que barulheira, passava às vezes de madrugada 2 horas, a gente acostumava com aquilo lá e dormia tranquilo. Mas irmãos, fiquei pensando o seguinte: nós como igreja do Senhor, nós temos que ser como a locomotiva. Qual é a função da locomotiva? O que ela faz? Ela puxa os vagões. Mas a igreja de Cristo deve ser, nessa cidade, nesse mundo, a locomotiva do amor, para puxar as pessoas, pecadores, com amor, para conhecer a Cristo. Coisa linda, irmãos, coisa preciosa. Então, irmãos, o que é um coração duro ou um coração de pedra? O que isso significa? É uma pessoa que ela não se comove com o sofrimento de outras pessoas, uma pessoa que não se sensibiliza com as súplicas alheias e os dramas humanos também, não se sensibiliza. É um coração de neve. O que é um coração de neve? É um coração gelado, gélido, coração frio, coração insensível. O amor de Deus é um amor que faz o nosso coração ferver, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Embora o Senhor Jesus tratou com eles, honestos e tardos de coração, para compreender tudo que os profetas e Moisés disseram. Mas depois vocês sabem que eles testemunharam um para o outro? Porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco pelo caminho? A palavra de Deus faz arder o nosso coração, irmão. Arder o coração. E a gente pensa assim, é um erro muito grande também. Nós temos que ter paixão pelas almas. Errado isso. Primeiro temos que ter paixão pelo Senhor. Quanto mais temos paixão e um amor devotado ao Senhor, consequentemente, este amor fluirá de um coração regenerado para todos, inclusive para pecadores. Você vai ter uma sensibilidade de ouvir os gritos silenciosos de uma alma que está gritando por socorro, mas pelo orgulho dela, ela não se manifesta. Por isso que os santos, eles não têm dificuldade em compartilhar as suas necessidades, porque o coração é sensível e sabe onde encontrar afeto, sabe onde encontrar amor, sabe onde Deus vai suprir. No corpo de Cristo. No corpo de Cristo ninguém padece necessidade.
espiritual, emocional e física. Irmãos, nós perdemos tanto tempo com tantas coisas e o Senhor tem falado conosco. Quanto mais você envolve com o Senhor, com a palavra e com o seu povo, mais isso trará para o seu coração sensibilidade. É como o coração de pedra, ele é tão insensível. Esse tempo atrás eu estava conversando com um casal e eles recomendaram para mim assistir um filme, né? Eles disseram assim: olha, somente uma pessoa que tiver um coração duro não vai chorar com esse filme. Somente aquele que tem um coração de pedra não chora quando assiste esse filme. Falei, olha só, o próprio ímpio sabe que o coração de pedra é insensível, ele de fato não chora. Irmãos, vocês se lembram que a maldade e a rebeldia daquele povo lá do deserto, do Antigo Testamento, é atribuída ao coração de pedra deles, ao coração endurecido deles? Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 95, o versículo 7 a 10. Salmos 95, de 7 a 10. Muito interessante nós analisarmos que o que está envolvido é o coração de pedra. Diz assim, o versículo 7, Salmos 95, verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, olha aqui, isso ele vai repetir depois lá em Hebreus, capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Mas o problema é isso. Por que tudo isso ocorreu? Por que aquelas rebeldias? Coração endurecido, coração de pedra. Irmãos, nós temos que acreditar que quando a glória do Senhor, ela desce sobre uma vida, sobre uma pessoa, nós precisamos entender que, por mais que esse coração seja duro, Deus transforma esse duro coração num coração completamente amolecido para o Evangelho da Graça. Então ela vai entender que precisa de que o Senhor então troque seu coração, como ele prometeu em Ezequiel 36, 26. Tirareis de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei em vocês espírito novo. Que coisa mais preciosa, irmãos. Por isso que a obra da cruz, ela precisa ser pregada, precisa ser anunciada, precisa ser vivenciada em primeiro lugar e depois proclamada, porque nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Você se lembra, irmãos, quando eu falei aqui da locomotiva do amor? Estou lembrando de um texto agora, nós já estamos encerrando já, porque nós vamos ter a mesa. Abra comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41 e 42. João 1, 41 e 42. Quando André teve aquele encontro com o Senhor, André era irmão de Simão Pedro, o grande Pedro, que o Senhor Jesus trabalhou com ele 3 anos e meio. Então, ele diz aqui no versículo 41, veja a transformação do apóstolo Pedro. Um dia nós vamos tratar aqui sobre a vida de Pedro, o discipulado a Pedro, que o Senhor fez um trabalho em Pedro para forjar o seu coração, para mudar o seu coração, para amolecer o seu coração, trocar o seu coração e fazer de Pedro uma pedra viva. Olha só, então, verso 40. Era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha só, acho isso aqui o máximo. Eles ouviram o testemunho de João, mas seguiram Jesus.
Não seguiram aí. Hoje tem muita gente aí que está seguindo o pastor. Não, seguir Jesus. Quando João estava com seus discípulos ali, ele apontou para Cristo, eles deixaram João seguir o Jesus. Interessante isso aqui. Verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Agora, olha que interessante, irmão. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu és Simão, um Zé Ninguém, um coração de pedra, etc. Mas não para aí, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tu serás. Tu és. Isso não vale nada, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, ele já recebeu uma promessa. Tu és Simão Pedro, Zé Ninguém, mas tu serás chamado. Então, irmãos, nós sabemos que o único que pode trocar coração, quebrar as pedras desses corações empedernidos é o Senhor. E permita-me aqui, para encerrar, o último versículo. Moisés também fez a mesma coisa. Êxodo capítulo 17, 19, versículo 17. Que versículo maravilhoso, que versículo tremendo, irmãos. Olha que coisa linda aqui. Diz assim a palavra, Êxodo 19, versículo 17. Que coisa preciosa. Quando Deus então falou com Moisés no Monte Sinai. Mas, irmãos, Moisés aqui estava prefigurando Cristo. Moisés já tinha uma experiência com o Senhor. Então, Moisés tinha uma experiência, então ele tinha autoridade para levar o povo até Deus. Moisés estava aqui se colocando no lugar do povo. Senhor, o Senhor falou comigo, eu quero que o Senhor fale com este povo. E veja aqui no versículo 17 do capítulo 19. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Que lindo, meu irmão. E puseram-se ao pé do monte. E o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia e fumegava. Então ali, irmãos, eles ouviram a voz do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus abalou aquele povo, mas Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro com Deus. Então o desejo do Pai é dar-lhe um coração novo, para aquele que não teve seu coração trocado ainda. E a obra da cruz tem essa maestria de tirar o nosso velho coração, nos dar um novo coração pela ressurreição. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela exposição da Tua palavra. Pai, faz com que os nossos corações levem a Tua palavra mais a sério. Pai, faz com que verdadeiramente o Teu amor, que já está em nós, se manifeste numa resposta devocional a Cristo, para que então, Pai, possamos a cada momento em que lermos a Tua palavra, ouviremos a Tua voz, e a Tua voz, ó Pai, ela faz um corte profundo, porque a palavra penetrante, palavra cortante, não permite que o nosso coração venha se enrijecer e termos uma cerviz ereta, mas que possamos dobrá-la, nos inclinar diante do nosso Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.